Boa noite, amados. A paz seja com todos. Deus abençoe. Prazer muito grande estar novamente aqui com os irmãos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, a fim de que sejamos edificados e consolados pelo Senhor. Vivemos ainda nesse mundo de pandemia, esses momentos, incertezas, dúvidas, esperanças, expectativas, a expectativa de surgir vacina que possa frear o avanço dessa pandemia, medicamentos que possam proteger as pessoas contra esse vírus, expectativa concernente à economia, as pessoas preocupadas com o desemprego, preocupadas com a sua saúde. E esse é um mundo de grandes dificuldades. Esse momento inspira realmente que tenhamos bastante cuidado. Quando a gente observa o mundo em que Jesus Cristo viveu, que é o mesmo nosso, mas o ambiente diferente, não tinha, na verdade, tanta diferença do nosso mundo de hoje. O Senhor também, junto com os seus discípulos, naquela sociedade, enfrentavam muitas dificuldades. As expectativas eram grandes, as dúvidas também. O Império Romano dominava, as nações ficavam tuteladas pelo Império, tinham que pagar impostos pesados, e também no mundo do Senhor era dominado também por essas incertezas e por essas dificuldades. E nesse período, já no final do ministério de Jesus, ele passou a dar várias instruções aos discípulos a respeito de como deveriam se comportar, de como deveria ser a vida deles naquele mundo de tantas dificuldades também. E o Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 33, diz algo interessante. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, diante de todas aquelas expectativas, esperança do Messias, de chegar para dar libertação à nação de Israel, o Senhor, ele diz isso para os discípulos, que no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o mundo aqui, Jesus se refere ao sistema governamental no mundo inteiro. A dificuldade, segundo a gente entende, é que esse não é um mundo comum, é um mundo dominado por Satanás. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo é o sistema. E observamos as grandes dificuldades que Jesus enfrentou já desde o início, em eternidade, quando tinha aproximadamente 2 anos, Satanás tentou destruí-lo, inspirando malignamente Herodes para que mandasse matar Jesus. Deus livrou o Salvador, mas muitas crianças, centenas de crianças foram penalizadas. Aquela já foi uma vitória. Depois a gente observa Jesus em pleno ministério, trabalhando, tendo embates com o demônio e vencendo-os também através da sua convicção, através da sua fé, através da sua confiança em Deus. Vemos outra vitória do Senhor também durante a tentação, quando Satanás tentou de todos os meios demover Jesus do seu projeto, da sua missão de morrer na cruz pelos pecadores. Foi derrotado também. Vemos outra vitória retumbante de Jesus na cruz do Calvário, quando a Escritura diz que Jesus, triunfando deles na cruz, ou seja, a cruz não foi uma derrota, mas um triunfo contra o pecado. Depois também nós observamos a vitória de Jesus sobre a morte, quando ele ressuscita. Mais tarde teremos no futuro também, quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, e prenderá Satanás por 1000 anos. E para completar, para a vitória ser completa,
depois Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então essa vitória é uma vitória retumbante do Senhor. E o Senhor, Ele diz que para termos calma, para termos tranquilidade em meio a essas dificuldades, irmãos. Também na primeira carta de São João, que eu gostaria de ler para os irmãos, capítulo 5, versículo 4, tá? Gostaria de ler com os amados. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É interessante que em determinado momento dos ensinamentos de Jesus, ele diz assim, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. O Senhor definiu a motivação de Satanás neste mundo. O desamor, o desapego, a falta de afeição dele por Deus e pelas pessoas. E quando a gente observa esse projeto do inimigo de destruição, eu me lembro de alguns personagens bíblicos que enfrentaram grandes dificuldades quando foram atacados por Satanás. Abraão, Moisés, Jó, mas de todos esses eu observo Jó, irmãos, que em meio a grandes dificuldades manteve a sua fé em Deus. Quando a Bíblia diz que quando Satanás teve acesso, foi a Deus junto com os filhos de Deus, quando chega na presença de Deus, Deus diz para ele assim: vistes meu servo Jó, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás disse: mas ele não faz isso sem mais nem menos, é porque o Senhor o enriqueceu, o Senhor o abençoa com toda sorte de bênçãos, mas tire essas bênçãos, tire dele essas coisas para você ver se ele não vai blasfemar na sua cara. E Deus permitiu que Satanás fosse até Jó. E a história lá de Jó, o livro nos conta que Satanás destruiu, literalmente, todo o seu patrimônio, destruiu toda a sua economia. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, destruiu todo o seu patrimônio, destruiu a sua família, destruiu a sua reputação. Ou seja, é como disse Jesus: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Jó perdeu tudo, mas em meio aos problemas ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, amados, essa questão é muito interessante, porque Jó perdeu o patrimônio, perdeu a sua família, perdeu o respeito da família, dos amigos. Em meio a toda essa destruição promovida pelo diabo, ele não perdeu a sua fé. É isso que nós precisamos entender. O patrimônio que Jó tinha, dado por Deus, pode ter impressionado o diabo, pensado que aquilo era o valor maior que Jó tinha, mas não era não. Na verdade, o diabo, ao tirar todos esses bens de Jó, ele queria destruir a sua fé. E ele percebeu que quando ele lida com gente que serve a Deus, que ama o Senhor, ele não consegue destruir a sua fé. Ele pode destruir seu patrimônio, seus bens e até a sua reputação, mas ele não consegue destruir a sua fé. Porque em meio às dificuldades que Jó estava passando, em meio àquelas angústias, aquele sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. É maravilhoso a gente saber disso, irmãos, né? Que o Jó,
a esperança dele, a expectativa dele, o patrimônio dele estava na sua fé, na sua confiança em Deus. E essa Deus, o diabo não conseguiu tirar de Jó. Esse é um exemplo muito grande. Nesse período de pandemia, a vida segue, irmãos. Eu gostaria de ler uma passagem da Escritura que fica lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que se enfrentam nesse mundo, a vida segue. E o Senhor diz como que essa vida tem que seguir, como deve ser o nosso comportamento. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A expectativa aqui do escritor é que no futuro nós veremos a Deus como Ele é. Teremos uma cidade santa, teremos as ruas de ouro, teremos o mar de cristal. Mas o que é todo esse patrimônio, todas essas maravilhas, se Deus não estiver ali? A expectativa do escritor é que nós devemos nos preparar para nos encontrar com Deus, para ver ao Senhor como Ele é. A minha pergunta neste domingo: como é que está a nossa vida, irmãos? Qual tem sido a nossa expectativa? O Senhor diz que, através de João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não há vitória maior do que vencer o mundo, vencer as tentações. E isso nós só conseguiremos se o Senhor nos der graça e estiver nos dando essa força. Eu gostaria de perguntar para os nossos queridos irmãos, e a mim também, nesta pandemia, como nós entramos nessa pandemia? E como vamos sair dela? Entramos frios e sairemos congelados? Entramos quentes e sairemos mais aquecidos? Ou ficaremos mornos? Continuaremos da mesma maneira? A vitória que vence o mundo, amados, segundo a Escritura, é a nossa fé. Não é aquela fé comum, aquela fé que tínhamos baseado nas tradições religiosas. Essa fé, o diabo luta para mantê-la, porque cultivando essa fé que não dá em nada, ele destruirá a nossa comunhão com Deus e destruirá a nossa fé verdadeira. A fé é aquela que o Senhor colocou no nosso coração, que nos leva a confiar no Senhor, mesmo em meio a grandes dificuldades. Essa pandemia, na verdade, ela tem testado a fé de muita gente. Muitos, por conta das incertezas, das dificuldades, tiveram a sua fé abalada. Quantos possivelmente não perderam a sua fé? Minha palavra para a igreja nessa noite é: confie no Senhor. Talvez você precise ser consolado. O Senhor é o Consolador. Talvez você precise de uma esperança maior. O Senhor é a nossa única esperança. Muitas são as vitórias. Vitória do nosso clube, vitória do nosso partido, vitória dos políticos, mas nenhuma dessas vitórias é importante. A maior vitória é aquela que Jesus Cristo conquistou, a vitória sobre o mundo. Que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar positivamente a sua vida e possa ser engrandecido através do seu dia a dia. Gostaria de fazer uma oração com os amados. Deus eterno, graças damos a Ti por essa fé, que não foram as tradições religiosas que colocaram no nosso coração. Agradecemos a Ti por essa fé que o Senhor trouxe a nós. Essa fé que nos faz, Senhor, ter esperança em meio às dificuldades, consolo em meio ao sofrimento, expectativa em que teremos um mundo novo onde o Senhor governará. Ajuda-nos, Deus, a crer na Tua palavra,
Ajuda-nos, Deus, a levar a sério, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração voltado para te servir. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, acesse o nosso canal, assista aos nossos vídeos, assista as mensagens, mensagem dos pastores, mensagem dos líderes, tem muita mensagem. E, nesse sentido, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, assista, comente. Não somos youtubers, não temos expertise nessa área, temos muita dificuldade, mas olha, irmãos, fazemos com amor, com respeito e responsabilidade diante de Deus, que temos grupos maravilhosos, irmãos para cuidar. Deus abençoe, paz seja com todos.